E aí, hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais centrais da psicanálise, as três grandes estruturas psíquicas de Freud. E são elas, a neurose, a psicose e a perversão. Mas olha, a ideia aqui não é falar de rótulos, e sim entender que são lógicas, jeitos diferentes que a mente humana encontra para lidar com seus conflitos mais profundos. Bom, esse aqui é o nosso mapa para o papo de hoje. A gente começa pelo conflito que dá origem a tudo isso, depois passa pelas três respostas que a psique pode dar, entra em cada uma delas para entender como funcionam e no final a gente amarra tudo vendo por que essa diferença toda é tão, mas tão importante para a clínica psicanalítica. Vamos nessa? Então, tudo começa aqui. A psicanálise mostra pra gente que a mente humana não é exatamente um lugar de paz e tranquilidade, sabe? Pelo contrário, é um verdadeiro campo de batalha, moldado o tempo todo por um conflito que é universal, que é de todo mundo. E a pergunta que não quer calar é essa: como é que a mente de cada um se organiza, se arranja para dar conta dessa tensão que existe entre o nosso desejo mais bruto, a lei simbólica que vem e coloca um limite, e as demandas do mundo real? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a base da nossa experiência no mundo. E é exatamente aí que entra o conceito de estrutura psíquica. É bom pensar nela não como uma caixinha onde alguém se encaixa, mas mais como a lógica de funcionamento, sabe? O sistema operacional da subjetividade de uma pessoa. Um sistema que se forma lá atrás, a partir de como os primeiros e grandes conflitos internos foram resolvidos. Certo. Partindo desse conflito universal, Freud percebeu que existem basicamente três grandes estratégias de organização. Ou seja, três estruturas que se formam como uma resposta a essa tensão inicial. E aqui estão elas, os três grandes caminhos: neurose, psicose e perversão. Cada uma delas vai representar um jeito radicalmente diferente de se relacionar com o desejo e, o que é mais importante, com a lei. Essa ilustração aqui, olha, simplifica o ponto central de um jeito genial. O que vai determinar a estrutura de cada sujeito é a sua posição fundamental em relação à lei simbólica, aquilo que em psicanálise a gente chama de castração. Então, de forma bem direta, a neurose aceita a lei, a psicose a rejeita de uma forma radical, e a perversão, bom, a perversão a desmente, ou seja, ela reconhece a lei só para poder transgredir. Ok, então vamos mergulhar no nosso primeiro caminho, a neurose. E essa é de longe a estrutura mais comum. É a base daquilo que, entre muitas aspas, a gente costuma chamar de normalidade. O coração da neurose é o mecanismo do recalque. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei foi internalizada, foi aceita, mas aquele desejo que entra em conflito com a lei não some não, ele é recalcado. Isto é, ele é jogado lá pro inconsciente. Só que isso não resolve o problema, só esconde. E aí se cria uma tensão interna que não acaba nunca entre o id, o ego e o superego. O resultado disso é um sujeito que vive na realidade compartilhada, mas que sofre. A angústia, a culpa, são sentimentos muito presentes. E os sintomas, como uma fobia, uma obsessão, eles não são aleatórios. Eles são, na verdade, a expressão disfarçada daquele conflito que foi recalcado. É como se fosse um acordo de paz mal feito entre o desejo e a proibição. Agora, vamos para o nosso segundo caminho. E aqui a gente tem uma quebra muito mais radical com a ordem estabelecida. Na psicose, o mecanismo não é o de recalcar um desejo. O que opera aqui é a foraclusão, um termo que, basicamente, significa que a própria inscrição da lei simbólica não aconteceu. É como se um pilar fundamental da estrutura psíquica nunca tivesse sido construído, sabe? Deixando um buraco na ordem simbólica daquele sujeito. E qual a consequência disso? Aquilo que foi rejeitado no simbólico retorna de forma direta no real. O sujeito se desconecta da realidade que todo mundo compartilha e constrói uma nova, só para si, uma realidade delirante. Por isso, os delírios e as alucinações não são falhas, mas sim tentativas de dar um novo sentido ao mundo depois dessa ruptura fundamental. Isso nos leva, finalmente, ao terceiro caminho, uma estrutura que joga um jogo muito, mas muito diferente com a lei. O mecanismo aqui é o desmentido, que tem uma lógica bem paradoxal. O sujeito perverso sabe com toda clareza qual é a regra, qual é a lei. Ele a reconhece, mas age como se ela simplesmente não se aplicasse a ele. A frase que resume é: eu sei, mas mesmo assim. A transgressão da lei não é um deslize, é a própria condição para o seu prazer. Nessa estrutura, o desejo geralmente se organiza em torno de fantasias muito específicas, muitas vezes com um fetiche.
A realidade não se rompe, como na psicose, mas ela é manipulada, torcida para se encaixar no roteiro do desejo. E a culpa, que é tão forte na neurose, aqui ou ela não existe ou ela se transforma em pura excitação. Então, depois de passar por esses 3 caminhos tão distintos, vem a pergunta crucial. Tá, mas e daí? Por que esse enquadramento todo importa na prática? Esse quadro aqui é fantástico porque resume as diferenças essenciais de um jeito muito direto. Fica clara a lógica de cada estrutura, o recalque na neurose, a foraclusão na psicose e o desmentido na perversão. E cada um desses mecanismos leva a uma relação completamente única com a lei e com a realidade. E aqui está o ponto-chave. Entender essas estruturas não é sobre sair por aí colocando etiquetas nas pessoas. Longe disso. Para um psicanalista, isso é uma ferramenta essencial. Permite entender a lógica por trás do sofrimento de alguém e, a partir daí, adaptar todo o tratamento. Não dá para interpretar um delírio psicótico do mesmo jeito que se interpreta um sintoma neurótico. A lógica por trás é outra. O manejo clínico tem que ser outro. E a gente termina com essa reflexão que, na verdade, reforça a grande lição de hoje. Para a gente conseguir entender de verdade o sofrimento humano, não basta olhar para os comportamentos na superfície. É preciso ir mais fundo, olhar para as fundações que organizam toda a nossa psique.